Nessa aula você vai aprender a como fazer um criativo para o Flávio Augusto. Exatamente. Cara, eu tive essa nova ideia para um mini quadro aqui do canal, onde realmente vai ser assim, para você acompanhar um processo criativo, desde, por exemplo, analisar o perfil, pensar na ideia do que fazer e executar isso na prática. Então você vai conseguir acompanhar todo esse processo bem detalhadinho. Então eu acredito que você vai aprender muito com isso. Então, vamos lá começar aqui. Cara, assim, ainda não tenho ideia de o que a gente vai fazer aqui, mas é exatamente para você poder acompanhar isso que vai ser legal. Primeira coisa que a gente faz, assim, quando vamos começar, é analisar o cliente, analisar o perfil. Então aqui a gente tem o Instagram do Flávio Augusto, beleza? Então, assim, analisando o perfil, a gente pode dar uma olhada aqui nos destaques e tal, para ver o que ele está respondendo, o que ele tem, até para entender um pouquinho mais sobre a história dele e tal. E no perfil, de maneira geral, assim, no feed, o que a gente tem? A gente tem cortes de podcasts, certo? A maioria dos reels aqui são cortes, alguns vídeos dele respondendo e tal. E sempre respondendo perguntas ou colocando alguma frase, às vezes motivacional, alguma frase marcante. Mas uma coisa que dá pra gente notar que o Flávio Augusto aposta bastante é realmente em responder a dor dos seus clientes, né? Então tem até aqui na parte dos destaques e tal. E se a gente pesquisar, também tem um livro dele que a gente tem aqui, ó. Tem mais de um, né? Mas tem um que é bem interessante. Faça a sua pergunta, né? Então, nesse modelo de caixinha de pergunta. Então, assim, cara, o que eu tô pensando? Em trabalhar algum criativo nesse modelo de caixinha de pergunta. Então, talvez assim, a caixinha de pergunta, alguma frase, uma foto dele assim atrás, trabalhar alguma iluminação, algumas texturas, algo nesse sentido. Então, a gente precisa pensar numa copy, né? Pensar num texto para colocar isso aqui. Então vou dar mais uma pesquisada aqui para pensar em algo. Então olha só, pensei numa ideia aqui, que é uma das frases que eu já ouvi ele colocando isso em um conteúdo do YouTube. Se não me engano é esse aqui, ó. Em alguma dessas duas aulas de venda, ele fala que estabilidade não existe. Então, vou pegar uma frase que ele mesmo disse, né? Essa questão de estabilidade, e aí colocar algo relacionado à promessa dele, que é para você aprender a vender pelo método do Flávio Augusto. Então, a ideia da copy vai ser: não existe estabilidade, aprenda a vender. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como que isso vai estar aplicado, né? E agora vamos atrás de colocar isso na parte do design. Então a primeira coisa eu vou procurar uma foto dele, né? Uma foto em boa qualidade aqui. Claro que no mundo ideal, né, gente, atendendo o Flávio Augusto, teria fotos em grande quantidade que a equipe dele mesmo mandaria, né? Mas vamos procurar alguma coisa aqui na internet. Então, olha só, eu baixei algumas imagens aqui, criei uma pastinha com o nome, né? E em links, só por questão de organização aqui, eu deixei algumas imagens que talvez eu possa usar. E aqui na parte do preview vai ser quando eu for exportar minha imagem, beleza? Então vamos abrir aqui o Photoshop para começar a colocar a mão na massa aqui. Bom, com o meu Photoshop aberto, vamos iniciar aqui um novo documento, beleza? Post criativo, vamos fazer ele no tamanho story, que ele vai ficar mais bonitão. Qualquer coisa depois a gente replica para os outros formatos. Então, largura de 1080 e altura de 1920, resolução em 72, cor RGB, perfil de cor sRGB, né? Nosso padrão aqui. Vamos dar um criar, beleza? E agora nossa tela em branco aí do Photoshop. Então assim,
Quando eu tô meio sem ideia ainda do que eu vou fazer, que eu gosto, por onde que eu gosto de começar. Cara, vamos pegar o que a gente tem de referência e vamos jogar aqui. Entendeu? Então olha só. Só vou jogar as imagens que eu baixei aqui. Boa. Tá bonitinho aqui nas minhas camadas. Então vamos pensar numa ideia. Eu vou testar algo com essa imagem de perfil dele, que essa imagem aqui tá bem bacana. Vou criar um cor sólido aqui só pra gente ter algo aqui atrás, tá? Então beleza, já tá a fotinha dele. E cara, o que mais que a gente tem de informação? Nosso texto, então vamos colocar nosso texto aqui só pra gente já ter essas informações, né? Então olha só, nosso primeiro textinho, estabilidade não existe. Vou dar um comando J aqui para duplicar, tá? E aí vou colocar na outra parte aqui, aprenda a vender. Beleza. Então assim, cara, vamos fazer já aquela ideia da caixinha de pergunta para a gente colocar mais um elemento aqui, tá? Então para fazer a caixinha de pergunta não é muito difícil não. Vamos colocar aqui só para a gente ter como referência, só para a gente ver ali mais ou menos o formato. Então, ó, basicamente é um retângulo aí, né? Vou dar copiar a imagem aqui, só para replicar por cima. O que a gente vem fazer aqui? Vamos pegar a ferramenta de retângulo, vamos passar aqui na parte de cima, aí Ctrl ou Command T para você ajustar essa parte. Beleza, vamos ajustar no tamanho certo aqui. Também não precisa ser exato, é só porque, né? O design às vezes tem um pouquinho de toque. Então vamos dar um ok aqui, vamos arredondar esses cantos. Ó, aqui foi demais. Ó, aqui mais ou menos com 15 de arredondamento, tá? Vai estar em propriedades aqui. Se não estiver aparecendo para você, você vai em janela aqui e procura a parte de propriedades que vai aparecer para você arredondar os cantos. Vamos colocar a corzinha branca, né? Só puxar lá para cá. Vou dar um Command ou Ctrl J aqui. E aí vou fazer o tamanho dessa outra, caso eu precise escrever alguma coisa aqui. E aqui daí só utilizar essa cor. Bugou um pouquinho, vou pegar a minha cor aqui com a ferramenta aí, com o conta-gotas. E aí fechou. Então olha só. Já está feita uma partezinha aí da nossa caixinha de pergunta, beleza? Então vou pegar esses meus dois retângulos. Bom, vou deixar aqui por enquanto. Vamos pegar a nossa ferramenta elipse aqui no canto esquerdo. E aí vamos fazer um círculo aqui, beleza? Posicionar mais ou menos aqui. Aqui é sem erro, ó, é só fazer um círculo perfeito, que ele vai dar ali mais ou menos nesse tamanho. Aqui para eu não precisar fazer um segundo círculo, eu só venho aqui e coloco ele com um traçado, que ó, ele vai ficar com um traçadinho branco ali. Deixa eu só ajustar, tá na cor máxima, e dá pra gente arredondar esse traçado para 2, por exemplo. E aqui a gente já vai ter a nossa caixinha de perguntas, tá vendo? Aí se eu quiser depois ajustar esses cantos arredondados, que esse aqui acho que ele ficou muito arredondado porque é uma caixinha menor, vou colocar tipo uns 18 pixels de arredondamento. Então aqui eu vou agrupar as minhas formas da caixinha de pergunta, né? Só segurar o Shift, selecionar todas elas, Command G para agrupar, beleza? Então olha só, já temos a caixinha de pergunta. Vou nomear isso aqui como caixinha de pergunta. E vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Isso aqui pra mim parece que tá um pouquinho pequeno, cara. Então eu vou aumentar essa elipse. Mas aqui vai ser num ajuste visual mesmo. Acho que assim fica mais bacana.
Então, olha só, já temos basicamente as informações que a gente precisa, certo? Agora o que eu estou pensando aqui é sobre essa copy, porque a copy numa caixinha de pergunta, ela teria que ter, por exemplo, assim, uma pergunta e uma resposta, né? Essa nossa copy, ela não está dando uma pergunta e uma resposta, então estou pensando em algum jeito para resolver isso. Então eu vou pegar e vou ajustar essa imagem primeiro, para depois ajustar a parte da copy, beleza? Então vou aqui aumentar um pouquinho essa imagem, beleza? O que a gente pode fazer aqui agora? Cara, ferramenta maravilhosa do Photoshop. E agora você pode fazer isso aqui, ó. Você seleciona algum ponto e aí você dá um preenchimento que ele vai completar essa parte da imagem. Não sei se está disponível no Photoshop normal, né? Eu estou usando o Photoshop Beta aqui por causa disso, mas é a inteligência artificial ajudando a gente no trabalho, né? Então é só esperar aqui um pouquinho. Ah, que mãos horrorosas, cara. Aí a inteligência não é tão inteligente assim. Vamos dar mais um gerar aqui em cima dessa imagem para ver se muda um pouquinho disso. Mas qualquer coisa dá pra gente ajustar no pincel também sem muito problema. Ó, essa imagem aqui até que não ficou tão ruim, né? E aí o que a gente faz aqui? Vou agrupar isso aqui e aí vou colocar essa parte da máscara de camada. Vou apertar o B e vou pegar esse meu pincel macio aqui, ó. E aí com ele eu vou diminuir essa opacidade, beleza? E aqui eu vou desfocar um pouquinho, até para deixar mais escuro aqui, ó. Deixa eu só remover isso aqui, essa barra aí. Por quê? Porque o foco eu não quero nisso aqui, né? Eu quero o foco mais no que vai ser a chamada mesmo. Aí, ó, ela tem um complemento da imagem, mas o foco não tá nisso. E aí fica já algo bem bacana pra gente poder trabalhar, beleza? Então aqui na nossa caixinha, a gente pode colocar assim, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui também. Agora vamos pegar esse texto aqui, vamos colocar ele numa outra tipografia. Estou pensando em alguma tipografia com serif, alguma coisa assim para trabalhar nessa tipografia. O que eu penso aqui na parte da tipografia é usar uma tipografia nesse estilo aqui, o mais próximo disso parecido. Por quê? Pela questão que a gente vai estar seguindo uma identidade visual que já está sendo construída aqui no YouTube. Então, assim, uma dica para você conseguir achar uma tipografia semelhante a que você quer é você fazer isso aqui. Você tira um print. Deixa eu tirar Tirei um print aqui dessa parte, beleza? Tá aqui a imagem. E aí você pode vir nesse site aqui, ó. What's the font? Aí nessa parte você joga o teu print aqui, tá? Deixa eu colocar ele. E aí você seleciona o texto. Então, ó, ele já selecionou as duas partes aqui da tipografia. Vou dar um clique para identificar a tipografia. Tá, eu não quero essa do conselho. Quero essa aqui, ó. E aqui você acha algumas fontes semelhantes, né? Então já serve de referência aqui pra gente. Vou ver se tem alguma aqui pra eu baixar ela. Então olha só, essa fonte tem no Bifontes aqui que você pode baixar. E ela também tem na parte da Adobe. Então, como eu tenho a Adobe aqui, fica mais fácil para eu só ativar ela. QuickSym. E aí vamos voltar aqui e procurar essa fonte. Olha só, já está ganhando corpo o negócio, certo? Estabilidade não existe, meu caro. Opa. E aqui o que é legal da gente
pensar em trabalhar um contraste nessa tipografia também. Então, por exemplo, se a gente tem essa fonte que está no bold, é legal a gente tentar contrastar com uma fonte light, por exemplo. Então, olha só, estabilidade, né? Vamos completar aqui a nossa frase com não existe. Opa, deixa eu acertar o meu acento aqui. Então, por hora que eu vou desabilitar essa caixinha, tá? Então só ocultei ela aqui. Vou agrupar essa parte aqui com o meu título, só para ficar mais fácil da gente mexer. Vou passar para cima da minha camada da imagem. Opa! Aqui, ó. E vou dar uma aumentada nesse negócio aqui. Então vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. E aqui, vamos voltar para aquela ideia, uma ideia que eu tive de trabalhar um contraste de tipografia, onde eu vou usar essa mesma fonte, tá? Da Quincy, acho que é isso a pronúncia, e vou colocar ela aqui também. Porém, vou colocar ela numa fonte light e vou colocar esse espaçamento aqui em 200. E aí vou aumentar para ficar mais ou menos no mesmo corpo de texto. Que aí qual que é a ideia? A ideia, cara, é realmente destacar muito bem essa chamada. E ó, na verdade, se a gente quisesse, se fosse para um post mais simples, a gente poderia só subir essa imagem aqui e tava feito o post. Simples, entendeu? O design muitas vezes ele pode ser simples, na maioria das vezes ele é simples. Então você vê assim, uma foto bem trabalhada e uma chamada bem trabalhada já resolve a ideia do criativo. Mas teve uma coisa muito importante que eu esqueci de fazer aqui, que é salvar o projeto, cara. Tava me distraindo aqui, olha só, vamos salvar. Porque se perder, né, aí não tem como. Mandar esse criativo depois pro Flávio, como é que eu vou mandar, né, cara? Então, olha só, um detalhe é que eu tava pensando em ir para duas formas, certo? Ou fazer uma caixinha de perguntas, né, em formato de caixinha de pergunta, só que aí, pela questão da copy, eu teria que trocar ou a copy ou remover a caixinha de pergunta, porque estabilidade não existe. Aprenda a vender não se encaixa assim numa questão de pergunta e respostas. Se fosse, por exemplo, assim, aprenda a vender, mande sua dúvida, aí beleza, faria sentido usar a caixinha de perguntas. Mas nesse caso, eu vou preferir não utilizar a caixinha de perguntas, tá? Para a gente poder trabalhar o nosso texto nessa chamada mesmo. Bom, e aqui o nosso post já estaria pronto, certo? Mas eu vou fazer uns pequenos ajustes que vai ser do seguinte, eu vou diminuir um pouquinho essa imagem aqui e vou usar a inteligência artificial para completar esses pontos das laterais. Então deixa eu posso até excluir isso aqui e aí vou ocultar o meu texto, tá? E vou selecionar aqui para preencher. Então ela tá mais ou menos aqui, ó. Aí, como eu tinha ocultado aquela hora a barrinha do preenchimento, ela não vai aparecer de novo. Então, eu clico com o botão direito, preenchimento generativo. E agora é só aguardar. Fechou. Aqui até que ficou... Não, na verdade não... Ó, aqui até que ficou ok. Mas é o seguinte, ficou meio... Parece que o braço dele diminuiu, ó. Entendeu? Também pode ser questão do terno, né? Mas eu vou pedir mais um preenchimento em base dessa aqui, que parece que o braço dele fez, tipo, isso aqui, sabe? Tá diminuindo um pouquinho. Acho que vamos deixar assim por enquanto. Até porque se eu jogar um pincel ali, depois eu dou uma suavizada nessa parte. Eu vou fazer o mesmo preenchimento aqui do lado esquerdo. E fechou. Então aqui eu só vou passar essas minhas duas imagens aqui dentro do meu grupo, né? Que aqui está o grupo da imagem. E agora sim vamos colocar o nosso título de volta.
E vou dar uma ajustada aqui nessa opacidade com o pincel novamente, tá? Porque eu acabei excluindo ali. Então olha só, assim já fica bem mais suave. E aqui não tem muita regra não, tá? É mais de você pegar uma visualização assim mesmo e ir ajustando com o olho. E aqui agora eu vou experimentar colocar algumas texturas, tá? Talvez uma textura aqui na parte da tipografia ou na parte da imagem. Vamos ver o que rola aqui. Então olha só, eu entrei aqui no FreePic, beleza? Coloquei Light para ter alguma referência de luz. E eu achei uma que pode ficar interessante. Acho que acabei passando ela, deixa eu ver. Então olha só, achei uma imagem bacana aqui para testar como uma luz, tá? Vou colocar ela mais ou menos para cá. E deixa eu trabalhar algum modo de mesclagem aqui. Ó, divisão fica legal. A gente aumenta um pouquinho a imagem aqui. E aí vamos fazer alguns testes. Acho que a imagem vindo daqui fica legal, porque na própria imagem já tem um pouquinho mais de luz desse lado. E daí aqui eu vou jogar essa opacidade para uns 60%. Vou usar o meu pincel, né? Mas deixa eu abaixar a parte do texto. E daí aqui eu uso o meu pincel só para suavizar, para não ficar essa linha aqui, ó. E aí tirar daqui para não confundir um pouco com a imagem. E dessa parte aqui, deixa eu tirar um pouco da parede também, senão fica meio confuso. É muita informação ali no que não é tão relevante. E ó, aí já ficou com um aspecto legal, certo? O que dá para fazer agora para finalizar? Vou adicionar alguma textura na parte da tipografia, então talvez alguma coisa de dourado ou prata. Deixa eu pesquisar aqui. Então, ó, no prata até que fica legal. Vou colocar dourado aqui e copiar uma textura, só para ver se fica da hora também. Eu até curti o dourado, cara, mas não esse dourado aqui. Esse dourado aqui ficou meio... entendeu? Aqui fica legal. Que eu curti, ó. Peguei essa textura assim, só coloquei aí dourado. Vou baixar aqui só para não ficar com a marca d'água, mas qualquer textura dourada que se encaixe já fica da hora. E deixa eu jogar isso aqui para cá. Beleza? Para você fazer essa máscara aqui, tá? É só segurar o Alt e aí colocar nessa máscara de cima. Então, olha só. Já fica bem bacana aí. E aqui, deixa eu ver se ele tem um logo, alguma coisa nesse sentido. Eu poderia colocar talvez esse logo ou conselho ou do geração de valor, alguma coisa nesse sentido. Mas vou deixar em aberto aqui. E agora vamos ver esse resultado final aí, né? E só um pequeno ajuste, deixa eu abaixar esse texto aqui, ó. Porque fica um pouquinho mais limpo. E cara, é uma ideia aí de um criativo, eu curti. E deu pra você pegar mais ou menos como que a gente faz no dia a dia. Porque você viu assim, eu tive uma ideia, no meio do caminho eu acabei mudando, porque não ia combinar tanto. E o que acontece? Cara, que isso é a realidade do dia a dia. Às vezes você tem uma ideia, depois não sai, porque diferente de alguns outros tutoriais, que eu, por exemplo, tinha feito o PSD antes, né, o arquivo do Photoshop, e aí fui ensinando num passo a passo, eu saí muito mais fluido. Nessa aula foi diferente. Eu só liguei a câmera aqui, fui construindo, né? Vai ter algumas edições ali tal de alguns cortezinhos que é um pouco relevante, mas é isso, cara, te mostrei o meu processo criativo. Como que eu faria um criativo aqui para ele? E é isso, entendeu? Se você curtiu, por favor, né, me ajude de alguma forma, se inscreva, deixe seu like, seu comentário.
que talvez eu possa trazer alguns vídeos mais parecidos com esse aqui, talvez alguns outros criativos. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí, beleza? E muito obrigado pelo seu tempo, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa aula.